Bom dia, graça e a paz do Senhor sobre toda a sua família, nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um dia na presença do Senhor, amém? Onde Deus nos concede mais essa hora de estarmos na presença dEle. Graças a Deus. Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Aleluia. Mais um dia que o Senhor nos concede de vida, de estarmos aqui, podermos contemplar a formosura do nosso Deus. Mais uma edição do Bom Dia Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus por Deus nos conceder mais um dia de vitória em sua presença, amém? Estamos aqui firmes e inabaláveis na presença do nosso Deus. Aleluia. Lilian, bom dia. Bom dia, irmã Rosa. Graça e a paz. Sejam todos muito bem-vindos nessa manhã, amém? Que você seja ricamente abençoado, você e sobretudo a sua família, que vocês possam desfrutar de todas as bênçãos da palavra do Senhor nessa manhã. Glória ao nome do Senhor, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Graças a Deus, 11 de maio, estamos aqui na presença do nosso Deus. Cremos que teremos uma recompensa do Senhor. Amém? Que Deus é poderoso para fazer em nossa vida. Veras Nunes, bom dia. Deus abençoe. Graças ao nome do nosso Deus. Cremos que será uma manhã poderosa mais uma vez. Amém? Com um tema poderoso nessa manhã. Mirielle, bom dia. Glória ao nome do Senhor. Essa palavra vai mais uma vez nos posicionar. Amém? É preciso que nós sejamos lembrados da palavra do Senhor. Amém? Que muitas das vezes cai em esquecimento, e é preciso que você lembre para que você pratique, para que você entenda, compreenda, tenha revelação da palavra do Senhor sobre a sua vida, amém? Zuleika, bom dia, glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Meu querido amigo e irmão Armandinho, bom dia, meu irmão, Deus abençoe o seu dia de trabalho, Deus abençoe sua casa, sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu profetizo sobre todos vocês a bênção do Senhor. Meu querido irmão Gil Lara, Gilberto, Deus abençoe sua vida. Bom dia, meu irmão. Deus abençoe você aí no Paraná. Deus abençoe poderosamente a sua vida, seu trabalho, sua família. Saudades do irmão. Glória a Deus, amém? Renata Paz, bom dia. Aleluia, glória a Deus por vocês estarem aqui. Nós ficamos felizes. Bom dia, Espírito Santo, ele só é completo quando você participa conosco, amém? Então, quando há essa conexão, quando você recebe a palavra, vocês entendem a palavra, quando você desfruta da palavra, isso nos causa uma satisfação imensa. Vocês nem imaginam, vocês não têm noção da alegria que nós ficamos quando nós ministramos para vocês e vocês desfrutam desta palavra, amém? Bom dia, aleluia, glória a Deus, amém? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, amém? Amém, Mirelle, vamos orar sim. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. E o Senhor há de restaurar, há de curar, há de trazer a libertação, amém? Porque o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta, amém? Meu querido Davi Ebert, bom dia. Deus abençoe a paz do Senhor para o irmão aí em Carapicuíba. Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa, amém? Amados, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã. Mais uma edição do Bom Dia Espírito Santo. E eu quero que você se sinta à vontade aí, você receba essa palavra. Eu coloquei um tema, regras para alcançar o impossível, amém? Creio que Deus tem coisas extraordinárias para cumprir na sua vida, amém? Bom dia, Thaís Cristina. Luciana, bom dia, Deus abençoe sua vida. Carla, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que é um momento muito breve aqui, mas vai falar ao seu coração essa palavra. Eu quero ser bem breve nessa manhã, amém? Mas Deus vai falar ao nosso coração de uma maneira poderosa, amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês regras para alcançar o impossível. Luciana, vamos orar sim. No final da mensagem nós vamos estar orando, amém? E você lembra nós aí, coloca nos comentários para que possamos relembrar do seu pedido de oração, tá bom? Então vamos compartilhar da palavra com vocês nessa manhã. Luiz Antônio Gonçalves, bom dia, graça e paz.
Glória a Deus, queridos, amém? São Roque, sejam todos muito bem-vindos aí, nossos irmãos de São Roque, né? O nosso querido e amado pastor Vanderlei também, estivemos juntos ali em Osasco, pastor muito abençoado pelo Senhor, amém? Vocês são bênçãos de Deus, amém? Deus tem coisas grandes para cumprir aí em São Roque, no nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos compartilhar da palavra então. Roseli, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, amém? Vamos lá, dê o nosso tempo aqui, vamos ministrar então, compartilhar da palavra. Eu quero compartilhar que está em Mateus, capítulo 14, que diz assim: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos ouviram-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Amém? Milton Maia, bom dia, meu irmão. Deus abençoe nosso irmão Milton Maia, que lá de Minas Gerais tem participado conosco de uma maneira bem assídua. O bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe, meu irmão. Sejam todos muito bem-vindos. Amém? Bom dia, Valdir. Amados, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que nós entendemos aqui, irmãos. A vontade do Senhor é que esta palavra impossível seja tirado do relacionamento com Ele. Essa palavra impossível aos que creem não existe. Amém? Érica Farias, bom dia. Seja bem-vinda nessa manhã. Essa palavra impossível, ela tem que não existir mais no nosso vocabulário. Ela não pode existir mais no nosso coração. Márcia, bom dia. Então, o que nós devemos entender aqui? A primeira coisa que nós devemos entender: não siga o conselho dos que ficam no barco. Você consegue imaginar o tipo de palavra que Pedro viu antes de sair do barco quando ele estava com Jesus? Você pode imaginar o que outros discípulos falaram para ele? Rapaz, você vai fazer isso agora? Você vai morrer. Isso não se faz. Não é sensato sair do barco agora. Você pode imaginar o que tipo de vozes que Pedro ele ouviu quando ele estava no barco? Você pode imaginar o que falaram para ele: não faça isso não, rapaz. Isso não vai dar certo para você. Isso foi o tipo de palavra que Pedro ouviu ao sair do barco. Queridos, mas o que eu entendo aqui? Eu posso imaginar eles dizendo isso, queridos. Mas se você estiver buscando o impossível na sua vida, haverá muitos que irão dizer para você não receber essas coisas. Há muitos que irão ao contrário daquilo que você tem sonhado. Muitas palavras contrárias virão. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Não siga o conselho dos que ficam, dos que não têm coragem de arriscar, dos que não têm coragem de buscar. Célia, bom dia. Dos que não têm coragem de tentar o impossível. Então, muitos tentarão de alguma maneira fazer com que você não tente, não arrisque, não corra atrás do impossível na sua vida. Isso é fato na nossa vida. Isso é fato, são vozes, são falácias, são vozes que são colocadas antes que você desfrute do milagre. Então eu posso imaginar os discípulos gritando no ouvido de Pedro: Pedro, você vai fazer isso, rapaz? Você vai morrer, você não vai conseguir andar sobre as águas. Eu posso imaginar essas vozes soando aos ouvidos. Não comece seguindo o conselho dos seus detratores, daqueles que tentam desanimar você. Quem sabe você não avançou mais porque você ouviu algumas vozes, porque por algum momento você acreditou em algumas palavras. Mas hoje aqui eu vim dizer para você aplicar ao seu coração essa primeira regra: não siga os conselhos do que ficam, daqueles que vivem no baixo de murmurações, daqueles que Deus tem falado: vá, prossiga, eu serei contigo, mas mesmo assim eles insistem em permanecer onde eles estão. Mesmo assim eles não querem arriscar, eles querem o impossível, mas eles não querem arriscar pelo impossível. Eles querem os milagres, mas eles não querem pagar o preço pelos milagres. São os que ficam, e são muitos os que ficam. Então são poucos os que vão ao desafio do milagre. Seus relacionamentos, queridos, eles nunca são neutros na sua vida. Entenda uma coisa: não há relacionamento neutro. Ou ele vai cooperar para que você avance em direção ao seu milagre, ou ele vai fazer com que você retroceda ou permaneça parado. Então guarde bem, não há relacionamentos neutros.
todas aquelas pessoas que te rodeiam, que estão ao seu redor, de alguma maneira influenciarão na sua vida, ou vão empurrar você ao impossível, ou vão puxar você do impossível. Você precisa entender isso. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava no barco, e quantos que não falaram: Pedro, você vai morrer afogado aí, se você colocar os pés sobre as águas. É preciso que você tenha discernimento, Pedro. Não vá, Pedro, não faça isso, Pedro. Mas o que eu percebo? Por algum momento Pedro foi. Pedro não ficou ouvindo o conselho dos que ficam no barco. Sempre pergunte quando você estiver diante de um relacionamento, se esse relacionamento está cooperando para que você tenha mais fé em Deus. Então você precisa perceber isso. Se a pessoa com que você anda, com que você se relaciona, está levando você para Deus. Isso é sério. Se aquela pessoa força você a estar com Deus, é preciso que você compreenda isso. Então, queridos, por isso não compartilhe o seu problema com quem é incapaz de resolvê-lo. Não fique colocando seus problemas com pessoas que não resolvem, que nem mesmo os seus problemas elas resolvem. Queridos, simplesmente você precisa entender que você tem que apresentar a Deus os seus problemas, as adversidades a Deus. Eu queria que você entendesse uma coisa: guarde o ambiente em que você está. Você precisa sondar, você precisa refletir sobre o ambiente em que você está. Pedro estava no barco. Pedro estava no barco, lembre bem. E outros discípulos estavam com ele. Só que Jesus chama a Pedro. Agora você imagine as vozes que Pedro ouviu ali. Se imagine se Pedro fosse convencido por outras vozes. É preciso que você tenha convicção daquilo que você quer para a sua vida. É preciso que você tenha convicção daquilo que Deus ele tem para você. Guarde o ambiente ao seu redor. Esteja em ambientes de fé. Esteja em lugares com pessoas que te levem para Deus, que façam você crescer espiritualmente, que façam você crescer em fé, em alegria, na presença do Senhor. Isso será determinante na sua vida. Aí você pensa: não, relacionamentos são normais. Não, isso aqui é bom para a minha vida. Não, isso aqui não tem problema nenhum, não tem nada a ver com isso. Não misture as coisas. Você que pensa. Relacionamentos influenciam. Pessoas influenciam. É preciso que você sonde o ambiente e o lugar que você está. Pode ser que você esteja em um lugar que te coloque mais na presença de Deus. Pessoas que te levem mais para Deus. E pode ser que você esteja em ambientes que não te levem para a presença de Deus. Pessoas que convençam você ao contrário. E você comece de alguma maneira a acreditar. Bom dia, pastor Vanderlei, Deus abençoe a vida do pastor. Seja muito bem-vindo nessa manhã aqui, amém? Irmã Rose, bom dia. Então, queridos, é preciso que você entenda isso. Não há relacionamentos neutros. Não há relacionamento neutros. De alguma maneira, eles vão permitir que você avance para algum lugar. Então, é preciso que você entenda isso. É preciso que você seja convencido disso. O ambiente que você permitir ao seu redor vai determinar o seu milagre. Vai determinar o seu milagre. Então você precisa compreender isso. Há pessoas que estão ao seu redor para diminuir a sua confiança. E há pessoas também que vão te levar em fé, em vitória, você desfrutar das bênçãos, das promessas e do favor do Senhor sobre a sua vida. Então não aceite pensamentos, palavras que te façam parar, que façam você não avançar na sua vida. Há pessoas que poderiam estar em lugares altos, há pessoas que eram já para ter desfrutado de grandes milagres na casa, na família, no trabalho, no relacionamento, mas por algum momento elas foram levadas por vozes. E hoje elas impediram de alguma maneira, entre aspas, o agir de Deus na vida delas. Não que Deus não tenha poder para agir na vida delas, mas de alguma maneira elas foram levadas. Então, a primeira regra para o impossível: não siga os conselhos dos que ficam no barco. Os que ficam não querem viver nada novo. Os que ficam não sonham. Os que ficam não querem viver aquilo que Deus tem para a vida delas. Os que ficam já estão acomodados, estão em uma zona de conforto. Mas o meu conselho para você aqui, para que você desfrute do impossível na sua vida: não ouça os conselhos dos que ficam. Vá adiante daquilo que você tem sonhado. Vá adiante dos seus propósitos, das suas metas, dos seus sonhos. Então você precisa compreender, queridos, que há coisas que diminuem a sua convicção. Mas o meu conselho, a primeira regra para o impossível aqui:
Não siga os conselhos dos que ficam no barco. Siga aquilo que a palavra de Deus diz. Siga aquilo que Deus ele tem falado ao teu respeito. Queridos, você precisa entender, se recuse a uma palavra. Se recuse a uma palavra, eu não posso. Se recuse a pensar assim. Se recuse a crer assim. Eu não posso, eu não consigo. Para mim não tem jeito. Isso é impossível demais. É recurso demais para mim, não tem como. Recuse-se a ter esse tipo de pensamento de reprovação. Isso se chama pensamento de reprovação. É um pensamento reprovado. Todas as vezes que eu tenho um desafio e eu não enfrento o desafio, se chama pensamento de reprovação. É uma fé infundada. Ela não tem fundamento. Então você precisa entender uma coisa. Você precisa, apesar que será impossível você não ouvir vozes negativas, sempre terão palavras contrárias. Você precisa aprender, queridos, a selecionar lugares, pessoas. Não que você venha fazer acepção de pessoas, não é isso. Fazer acepção de pessoas é você apontar o dedo para elas, queridos, é você criticá-las, não é isso. Fazer acepção de pessoas é isso. Mas você selecionar os seus relacionamentos, selecionar com quem você anda, com onde você vai, os lugares que você permanece, tudo isso vai influenciar no seu milagre. Então você precisa entender isso, a não ser que você seja uma pessoa que você tenha muita convicção, que você tenha muita fé, aí eu não sei, mas é preciso que você selecione o lugar que você está. Entenda, as pessoas ao seu redor vão determinar em grande medida as experiências que você terá em Deus. Você precisa entender isso. Então comece hoje a selecionar homens e mulheres de Deus para estar com você. Comece hoje a entender isso, para que você desfrute do impossível na sua vida. Outra coisa aqui também, quero ser bem breve. Regra 2. Não tente o impossível na sua força própria. Então o que aconteceu aqui? Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. A primeira coisa que eu percebo aqui, um desejo profundo é o ponto de partida para todas as realizações da sua vida. A primeira coisa que eu entendo aqui, Pedro, ele simplesmente fala, Senhor, eu quero ir contigo. Senhor, eu quero viver esse milagre. Senhor, eu quero desfrutar de coisas maiores. Eu não quero ficar aqui no barco como outros discípulos. Eu quero um novo horizonte para mim. Eu quero mais experiências. Eu quero ter algo novo. Eu quero desfrutar de algo maior. Eu não quero ficar apenas ouvindo. Eu não quero apenas meras palavras. Eu não quero apenas algumas vozes. Eu mesmo quero ter experiências com o Senhor. Fala, Senhor, manda-me amor que eu possa ir contigo. Senhor, deixa eu sair aqui. Outros discípulos falando, Pedro agora ficou maluco. O que ele vai fazer agora? O que ele está inventando? Mas nasceu no coração de Pedro, Senhor, manda-me ir ter contigo. Senhor, eu quero também fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero viver o impossível. Eu não quero apenas ficar aqui no anonimato. Eu não quero apenas ficar aqui nesse cenário. Eu quero ver coisas maiores na minha vida. Então o que eu percebo? O ponto de partida vai nascer no seu coração. O ponto de partida nasce em você. Simplesmente ele tem que partir do seu coração, da sua vida. Ele tem que ser algo que venha de dentro de você. Então não adianta eu ser um contemplador de milagres apenas. Eu posso imaginar outros discípulos, eles apenas contemplaram milagres. Não seja apenas um contemplador de milagres, viva você o milagre. Mas para que você possa viver o milagre, você precisa ter um desejo profundo. O desejo profundo é o ponto de partida. Por que muitos não desfrutam de milagres? Porque não têm um desejo profundo. Eles têm apenas vontades, mas vontades não simplesmente não fluem. É preciso ter uma vontade, mas em cima dessa vontade um desejo profundo. Eu tenho a vontade, mas eu vou fazer cumprir o desejo do meu coração. Foi o que Pedro quis simplesmente. Ele pediu para ele andar sobre as águas. Simão não pulou na água, simplesmente ele esperou que o Senhor lhe desse uma palavra, mas nasceu o desejo no coração dele. Então não faça nada se você não tiver uma palavra. É preciso que a palavra dê direção para você. Então não tente fabricar um milagre.
Não tente fazer as coisas na força do seu braço. É preciso que você tenha a direção do Senhor. Pedro falou assim: Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas, manda-me. Ele falou: Senhor, eu preciso de uma palavra. Sem a palavra eu não faço. Se o Senhor não confirmar essa palavra, eu não vou. Se o Senhor não me direcionar, eu não quero. É preciso que o Senhor me faça eu andar. Tudo que necessitamos é de uma palavra de Deus. E hoje você está recebendo essa palavra nessa manhã. A palavra para você é o possível do Senhor sobre a sua vida. Você vai desfrutar do possível do Senhor sobre a sua vida. Você vai desfrutar de algo extraordinário para você. Se tivermos uma palavra, nós teremos fé. Então hoje nessa manhã aqui, você está recebendo fé, porque você está recebendo uma palavra, você está recebendo uma direção. Amém, irmã Rosa? Vamos orar sim, amém? Nós vamos orar. Então o que você precisa entender é tomar a palavra como um fato na sua vida. Você está recebendo hoje uma palavra, mas será não? A palavra para mim hoje nessa manhã foi que eu preciso entender que o impossível não existe sobre mim. Você precisa entender, você precisa aceitar os desafios. Você tem uma palavra, você tem uma promessa, você tem uma direção. Deus está falando com você. Se Deus falou, então eu vou. Se Deus está falando, então eu vou crer. Se Deus está falando, eu vou confiar, eu vou continuar, eu vou prosseguir. Se Deus está falando, eu tenho uma palavra. O que foi a palavra de Pedro? Jesus falou para ele: Pedro, venha. Pode vir, Pedro. Então, sobre a palavra do Senhor, Pedro ele foi. Então ele teve uma palavra. Quantas das vezes você não ouve uma palavra e ainda você fica meio lá e meio cá? Você fica ainda meio no mar da dúvida. Você precisa aprender a ouvir a palavra e falar assim: não, eu vou pisar no impossível, eu vou andar sobre o improvável, eu vou fazer aquilo que as pessoas aqui de casa ninguém fez ainda. Eu vou fazer, porque eu estou indo na palavra do Senhor. Então é pela palavra, não é pelas nossas vontades, não é o intuito, não é nada disso. Nasce no teu coração um desejo, mas eu tenho uma palavra também. O meu desejo está alinhado com a palavra. O meu desejo está fundamentado na palavra. Então tudo que eu faço é pela palavra. Então você tem uma palavra agora nessa manhã. Hoje, essa quarta-feira, é o dia de você andar sobre as águas. Mas o que é andar sobre as águas? Andar sobre as águas, na sua vida, pode ser algo que ninguém na sua casa fez. Pode ser que alguém no seu trabalho, ninguém fez isso. Ninguém fez isso na sua rua. Ninguém fez isso nos seus relacionamentos. Ninguém fez. Mas hoje é o dia de você fazer isso. Hoje é o dia de você arriscar. Hoje é o dia de você fazer aquela ligação. Hoje é o dia de você colocar a mão na massa. Hoje é o dia de você aplicar o seu coração no seu sonho. Hoje é o dia de falar assim: não, eu vou começar tudo hoje. Eu vou recomeçar. Eu vou aplicar o meu coração nesse sonho, nesse desejo, nesse anseio que eu tenho. Hoje é o dia de você fazer isso. Andar sobre as águas é fazer aquilo que ninguém faz. É algo que você não está acostumado a ver por aí. É algo que geralmente as pessoas rejeitam. É algo que geralmente as pessoas falam: não, isso aqui não é normal, não vou fazer isso não. As pessoas não costumam fazer isso. É o dia de você andar sobre as águas. Andar sobre as águas é você recomeçar, é você reconstruir, é você refazer aquilo que você parou. É aquilo que você enterrou, você falou: não, vou deixar isso aqui quieto, que é melhor para mim, eu já não vou fazer mais nada sobre isso. Andar sobre as águas é isso. É quando todo mundo fala assim: não faça, e você fala assim: não, eu tenho uma palavra de Deus, eu vou fazer sim. Eu vou crer, eu vou continuar, eu vou arriscar. Isso é andar sobre as águas. Uma outra coisa aqui também para nós, regra 3, regra 3, não fique no barco. Isso é importantíssimo para você também. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Talvez essa seja a regra mais estratégica aqui dessa manhã. Por quê, queridos? Se você não sair do barco, você nunca poderá andar sobre as águas. Então é preciso que você simplesmente, para que você desfrute do impossível, olha o que diz aqui: fazer o que parecer ser impossível nunca será uma realidade, a menos que nós comecemos a avançar em fé. Então é impossível. Você quer desfrutar do impossível? Você precisa quebrar essa realidade. Você precisa dar este passo.
Então, simplesmente que você comece a fazer aquilo que é impossível. Então, simplesmente, queridos, você vai ser o cooperador do milagre na sua vida. Tudo que você viver, tudo que você desfrutar, tudo que você fazer, todas as experiências suas com Deus serão determinantes você dar o primeiro passo. É preciso que você avance em fé. É preciso que você medite nisso. É preciso que você dê o primeiro passo diante das impossibilidades. Então nunca você desfrutará do impossível, a não ser que você comece. Então o que eu entendo aqui? Jesus falou: Pedro, venha. Mas o que Pedro fez? Pedro deu o primeiro passo. Eu posso imaginar Pedro levantando os seus pés por cima e pisando sobre as águas. Foi preciso que ele vencesse todo o medo. Foi preciso que Pedro vencesse todas as vozes. Foi preciso que Pedro desse o primeiro passo na vida dele. Queridos, nós temos uma dificuldade. Sabe qual é a dificuldade nossa? Simplesmente é aceitar os desafios. Essa é a dificuldade nossa. Porque desafios temos e não tem como você não enfrentá-los. Você não tem um outro atalho a não ser enfrentar os desafios da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, dos seus sonhos. Desafios nós temos. Não há uma outra porta a não ser enfrentá-los. Então o único caminho para o milagre é o desafio. O caminho para o impossível acontecer na sua vida é o desafio. Não tem como. E nós queremos rejeitá-los. Nós queremos ignorá-lo. Nós queremos fazer com que eles não existem, mas não tem como. Desafios existem. E eles precisam ser enfrentados com maestria, com coragem, com ousadia, com intrepidez. Por quê? Porque nós queremos estar confortáveis. Nós sempre queremos estar confortáveis onde nós estamos. Nós queremos apenas ouvir testemunhos. Nós dizemos: não, ouça um testemunho porque ele edifica a sua vida. Nossa, esse testemunho é maravilhoso para você. Mas o meu conselho sempre é: viva você os seus milagres. Ouvir testemunhos são louváveis e maravilhosos, é bênção. É muito bom ouvir aquilo que Deus faz. Mas é preciso que você viva os seus milagres. Que você seja o protagonista dos seus milagres. Que você seja aquele que vai viver e vai contar os milagres. Vai chegar um momento que você vai falar de milagres. Vai chegar um momento que vai dizer: não, eu tenho algo para contar de Deus. As pessoas falam para ele: não, deixa eu contar agora, eu tenho mais um milagre para falar. Sendo assim, você precisa sair do barco. Não fique no barco. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco, saiu do barco. O barco mostra aqui para nós, queridos, uma coisa, simplesmente uma margem de conforto. Há muitos que estão há quantos tempo no barco? Não, as coisas não acontecem porque a minha vida é assim, e isso e aquilo. Sabe o que é? Conforto. Os desafios aparecem e todo desafio ele vem acompanhado, sabe do quê? Ele vem acompanhado do milagre. Então o embrulho do milagre é o desafio. Aí você olha e você acha que o milagre ele sempre vai vir de uma maneira muito maravilhosa. Não, todo milagre ele começa com um desafio. Aí você fala: não, Deus faz. Aquela célebre frase nossa: não, Deus cumpre, Deus é assim, Deus vai realizar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. Quem não sabe disso? Até o diabo sabe disso. Até os demônios sabem que Deus faz, que Deus realiza, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Todos sabem. A questão não é apenas saber. A questão é você ser aquele que vai compartilhar para que o milagre aconteça na sua vida. É você que tem que fazer. É você que tem que sair do barco, queridos. Então, enfrenta os desafios. Mas a fé implica em ousadia e ousados não buscam segurança. Todos aqueles que são ousados na vida, eles não buscam segurança. Eles não querem conforto. Não são cristãos, não, Deus vai fazer, eu vou ficar aqui e Deus vai fazer. Queridos, isso é conforto. E os ousados não buscam conforto. Os ousados buscam milagres. E todo milagre tem um desafio,
Todo milagre tem impossibilidades, todo milagre tem fortaleza, todo milagre tem pedras no meio do caminho, todo milagre tem barreiras, todo milagre tem pontos para você passar, todo milagre tem espinhos, todo milagre tem tempestades, todo milagre tem ventos contrários, todo milagre tem pedras para você passar, para você tirar do meio do caminho, todo milagre implica em desafios, todos eles. Só que nós não queremos desafios. Se não temos os desafios vencidos, também não teremos milagres. Não teremos milagres. Jesus poderia falar assim: a Pedro, venha. E Pedro falaria assim: o quê? Eu pisar nessa água? Jamais. Eu vou morrer. O que Jesus poderia ter feito? Nada mais. Uma palavra já tinha dada para ele. É preciso que você desfrute da palavra. A palavra foi lançada, agora creia. A palavra foi colocada diante de você, agora aplique ela na sua vida. Aplique nos meios dos desafios. Aplique nos meios das tempestades, aplique no meio das palavras contrárias. É ali que você vai aplicar a palavra. Queridos, eles desejam ver a manifestação do poder de Deus, mas eles não querem desafios. Aqueles que desejam tanto de um milagre, queridos, eles querem cura, eles querem bênção, eles querem promessas, mas eles não querem os desafios. Mas os desafios são apenas uma expressão materializada da minha fé, colocada e praticada por aquilo que eu ouvi. Se você ouviu a palavra e você creu, você não olha mais para os desafios. Quando você crê na palavra, não importa que seja abaixo dos seus pés, se é água, se é terra, o que for, você pisa, você vai. Então o cenário já não importa mais para você quando você tem uma palavra. E quando você crê na palavra. Então, queridos, quem você pensa que recebe mais o Senhor? Os cautelosos, os tímidos, ou os ousados? Ou aqueles que arriscam? Ou aqueles que enfrentam os desafios? Aqueles que olham os gigantes e falam: não, isso aqui para o meu Deus é muito pequeno. Com certeza os ousados. Os ousados, eles desfrutam mais. Por quê? Porque eles fogem da comodidade, queridos. Eles fogem, queridos, eles estão sempre aceitando os desafios de fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, você quer saber? Pode ser que essa seja uma resposta que você buscou há muito tempo na sua vida. Sabe qual que é a resposta? O porquê de que as coisas não fluem, o porquê de que as coisas não acontecem na sua vida, o porquê de que as coisas não avançam. Por que você não tem sucesso naquilo que você faz? Pode ser que você tenha ignorado os desafios da sua vida. Sabia? Porque volta e meia nós estamos dentro de um barco. Volta e meia a vida nos coloca dentro de um barco. O que é um barco? Um desafio. É uma trajetória. Então todo barco está sendo levado para algum lugar. Então pode ser que todos os dias você seja colocado dentro de um barco, mas você tenha rejeitado pisar sobre as águas. E você tenha tido palavras: vai, avance, cresça, creia, acredite, Deus tem coisas boas para você, Deus tem planos de paz para a sua vida, mas você não tem aceitado os desafios. Então é preciso que você entenda isso. Fuja da comodidade, enfrente os desafios, enfrente-os. Você já está numa palavra, você já está amparado e amparada por uma palavra. Você não precisa temer as tempestades, os ventos, você não vai afundar. Você está fundamentado numa palavra, e esta palavra é Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, uma última regra aqui também, regra 4, não olhe as circunstâncias. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Ele diz assim: e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, uma coisa, você não pode olhar as circunstâncias. Por quê? Porque o teu Deus, Ele deu uma palavra para você. Ele deu uma palavra para você porque Ele já cuidou das circunstâncias. Às vezes você recebe uma palavra, e você recebe uma palavra, mas você quer cuidar das circunstâncias. E você não pode cuidar das circunstâncias, não é você que cuida das circunstâncias. Não é você que cuida dos momentos. Não é você que vai fazer a tempestade parar. Não é você que vai fazer o vento parar.
Não é você que vai fazer as ondas diminuírem, não é você. Quem tem as circunstâncias é Deus. Você tem que apenas estar ouvindo a palavra. Ele falou, venha, então vá. Não tente cuidar das circunstâncias, não está na sua responsabilidade cuidar das circunstâncias. E muitos param e olham as circunstâncias, não, ó o vento, ó o mar, ó como ele está revolto, olha isso, olha aquilo, como que eu vou fazer isso? Você não foi chamado para olhar as circunstâncias, você foi chamado para ir em direção ao seu milagre, você foi chamado para prosseguir, você não foi chamado para olhar para o lado e para a direita, para a esquerda e para a frente e para trás, não, as circunstâncias não competem a você, não é você que vai mudar, nem você não tem poder para isso, mas o Deus que chamou você tem. Então as circunstâncias nunca serão favoráveis na sua vida. Se você tiver uma vida baseada em circunstâncias, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Nunca. Você precisa simplesmente olhar a palavra. Se a palavra falou, eu estou contigo, não temas, eu estou contigo, eu estou fazendo, eu estou cumprindo na sua vida. Você precisa olhar a palavra, não as circunstâncias. Muitos param pelas circunstâncias. Então o que eu entendo aqui, queridos? Elas nunca serão favoráveis. Sempre há alguma razão pela qual você nunca deve tentar. Sempre vai haver alguma coisa. Sempre vai haver alguma barreira tentando impedir você, sempre. Desta maneira, se você olhar as circunstâncias, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas como você e eu não somos chamados para olhar as circunstâncias, então, está ventando, eu vou. A tempestade é contrária, eu vou da mesma maneira. O mar é revolto, eu continuo, eu vou pisar sobre as águas, porque eu tenho uma palavra. A única razão para o fracasso é desviar a sua atenção. É a única coisa que faz desviar você do milagre. Não tem outra coisa, não tem outra coisa. Quando tirar a sua atenção, tirou você do alinhamento do milagre. É preciso que você permaneça alinhado. Qualquer coisa que controlar a sua atenção, simplesmente domina sobre a sua vida. Sabia disso? Tudo aquilo que tirava a sua atenção, tudo aquilo que controla a sua atenção, domina a sua vida. Pode ser que você tenha um hábito de olhar para o lado. Deus chamou você para olhar para frente e para cima, mas você tem um costume de olhar para trás. Você tem uma pretendência ou uma tendência de ficar olhando as circunstâncias. Pare de olhar as circunstâncias. Comece a olhar para aquilo que Deus chamou você. Olhe para a palavra, mas não apenas olhe, aplique ela na sua vida. Não apenas seja um contemplador dentro de uma igreja. Não apenas seja alguém que seja acostumado com aquele ambiente de igreja. Não estou acostumado com isso aqui, mas chega lá fora, na hora de você aplicar a palavra, você não aplica. É preciso que você ouça a palavra, mas você desfrute dela também. Sabe qual é o dia? Sabe qual é o momento que você vai desfrutar da palavra? Não é aqui não é na igreja. Não é quando nós estamos pregando e falamos, oh, glória, aleluia, amém, glória a Deus, está recebendo a palavra. Você vai aplicar, é lá fora. É lá fora que você vai aplicar. É nos momentos impossíveis, nas horas difíceis, é nos momentos mais improváveis, é na hora que a tempestade vem, aquilo que você ouviu aqui, você vai aplicar na sua vida lá. Então você vai ter que aprender a enfrentar os desafios. Você vai ter que entender uma coisa, você não pode deixar que as coisas desviem a sua atenção. Não deixe que as coisas desviem a sua atenção, não pare no meio do caminho. Você tem uma palavra, meu irmão. Você tem uma palavra, pare desse costume. Não deixe nada tirar o foco da sua vida. O seu foco determina o que você produzirá na sua vida. Isso é fato na nossa vida, queridos. Nós estamos acostumados com isso já. Isso está sendo repetitivo, mas é preciso que nós falemos para vocês. Isso está sendo repetitivo. Não deixe que nada mude o foco da sua vida. Não deixe que nada mude o foco da sua vida. Permaneça firme e inabalável. Então entenda, o que você produz hoje é o foco que você tem olhado. Não está produzindo? Não está focado. Não está acontecendo nada? Não está focado.
é preciso que você foque, que você permaneça olhando. Para onde que você tem olhado, irmã? Para onde que você tem olhado, irmã? Ah, eu tenho olhado para o problema aqui. Eu tenho olhado para isso aqui. Sim, você pode até olhar, mas não deixe os problemas tirarem o seu foco, tirarem a sua produção em Deus, aquilo que está fazendo em Deus. Existe realmente alguma coisa, queridos, existe alguma coisa que está tirando o seu foco? Existe. Geralmente existe. É preciso que você pare e você fale assim: não gaste energia com essas coisas. Não gaste mais do seu tempo com os seus problemas. Problemas, eles existem, eles têm que ser resolvidos, mas eles não foram feitos para gastar a sua energia. Você precisa ter um foco, queridos, amém? Você precisa entender isso. Simplesmente você precisa se encorajar hoje aqui. Se encorajar, e o importante, queridos, é que você mantenha firme e inabalável naquela palavra que você ouviu. Quando eu recebo uma palavra, queridos, uma vez que eu recebi a palavra, eu mantenho ela viva no meu coração. Eu não deixo que nada anule aquela palavra. Muitas pessoas vêm aqui, ouvem a palavra, levantam as mãos, dão glória a Deus, pulam, saltam. Mas, queridos, a verdade daquilo que você ouviu será desfrutada na sua vida, lá fora, na hora que vier os desafios. Você vai lembrar da palavra e você vai aplicar a palavra na sua vida. O melhor lugar para você desfrutar dos milagres na sua vida é nos lugares mais áridos, é nos desertos, é nas tempestades, é nas sequidões, é aonde não se planta, é aonde não se colhe, é aonde ninguém investiria nada. É nesses lugares que você será protagonista dos milagres de Deus na sua vida. Esses lugares foram feitos, eles não foram feitos para você. Você foi colocado ali. Deus permitiu que você pisasse nesses lugares, porque esses lugares se chamam fases. São apenas um momento de passagem para você chegar até o milagre na sua vida. Esses lugares não é onde você vai permanecer. Você vai passar por eles, mas não é o seu lugar, queridos. Mas mesmo sendo pequena a fé de Pedro, ele foi capaz de andar sobre as águas. E o que eu entendo? Não precisamos temer se temos ainda uma fé pequena. Se achamos por socorro, o Senhor sempre nos ajudará. Com Ele, jamais nós vamos afundar. Jamais. Não se iluda se não formos como Pedro. Nunca avançaremos se não veremos o poder de Deus sendo liberado em nossa vida. Precisamos tentar coisas grandes para Deus operar coisas grandes na nossa vida. Quer algo grande de Deus na sua vida? Dê um passo maior. Faça algo que você não fez. Tente algo que você ainda não tentou. Arrisque algo que você ainda não arriscou. Sabe aquela frase célebre que muitas vezes nós falamos: não, isso aqui não é para mim. É uma frase que muitos falam: não, isso aqui é mais para ele, é mais para ela. Queridos, risque essa frase do seu vocabulário. Arrisque mais, tente mais, creia mais, invista mais, acredite mais. Olhe as coisas da ótica de Deus. Comece a olhar as coisas de um novo prisma. Comece a ter um novo olhar nesse ano. Queridos, eu coloquei algo na minha vida aos meus 40 anos. Eu acredito que eu estou numa fase, daquela fase de Salomão, de Eclesiastes. Ele fala: de tudo que se tem, teme a Deus. De tudo que se tem, crê naquilo que Deus fala. Acredite naquilo que Deus fala. Eu entendi de uma hora para outra, ou o tempo passando, que já não vale a pena mais, queridos, se amarrar pelas circunstâncias. Investir tempo preocupado com circunstâncias não resolve em nada. Eu comecei nos meus dias a arriscar mais, a praticar mais a palavra, a avançar mais, a dizer mais não. Aprenda a dizer não para você mesmo.
Eu disse muito sim. As pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas falaram, não, Roberto, não faça isso. Não, não vá lá. Eu falei, é mesmo, acho que eu não vou fazer. Queridos, eu comecei a aprender a dizer não. A dizer não no sentido não para mim assim. Falei, não, agora eu vou contra mim mesmo. Eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus diz. O não que eu dizia era o não de não arriscar, era o não de não crer, era o não de não prosseguir, era o não de permanecer parado, era o não, queridos, de tentar me proteger. Mas de alguma maneira eu não vivia nada, porque eu vivia protegido, eu vivia numa zona de conforto. Mas é preciso que nesses dias você quebre as regras, que você quebre algumas regras próprias suas, algumas regras de segurança que estão fazendo que você não avance, mas que você entenda que Deus ele tem algo maior. Pedro fez aquilo que outros discípulos não fizeram. Estavam com Jesus. Veja bem, estar com Jesus não implica que você vai receber todos os milagres. Não implica que você vai desfrutar de tudo. Queridos, quem faz um pouco a mais, quem arrisca um pouco a mais, quem é ousado, desfruta mais, vê mais milagres acontecendo. Outros discípulos poderiam sair do barco também. Todos poderiam falar, Senhor, tira nós do barco aqui, vamos lá, todo mundo saindo do barco aqui. Mas apenas um saiu do barco. A minha pergunta para você, qual barco que você está? Qual é o barco que você está hoje? Muitos não querem sair, saia você do barco. Deus tem uma vitória grande para você nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor essa manhã. Obrigado pela palavra, obrigado, Deus amado, por tudo que o Senhor liberou sobre nós aqui. Nessa manhã, Deus amado, eu oro sobre cada família, sobre cada irmã, cada irmão representado nessa manhã. Ó Deus amado, cada pessoa que nos assistiu, que vai nos assistir depois. Ó Deus amado, que essa palavra ela venha gerar vida, que essa palavra ela venha gerar alegria, que essa palavra ela venha gerar contentamento, que essa palavra ela venha gerar vida, ó Deus amado, vida e abundância. Cada irmão, cada irmã que pediu oração aqui, por cura, por libertação, por milagre, ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, ó Deus amado, cura dos céus, eu profetizo, ó Deus amado, transformação, libertação, ó Deus amado, sobre cada mãe que pediu para os seus filhos, sobre cada mãe que pediu para o seu marido, ó Deus amado, sobre cada mãe que pediu, ó Deus amado, para a sua casa, cada pai que orou sobre uma porta de emprego, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Que nessa manhã, ó Deus amado, esta palavra alcance, que nesta manhã, ó Deus amado, através desse Facebook, ó Pai, que estas vidas recebam a provisão completa, a provisão dos céus, a provisão financeira, a provisão da cura, a provisão da libertação, a provisão do contentamento, a provisão, ó Deus amado, sobre cada vida no nome do Senhor Jesus. Ó Deus amado, que eles recebam a recompensa de estar nessa live nessa manhã. Eu creio em nome do Senhor Jesus, como diz a tua palavra no livro de 1 Coríntios, ó Deus, que no Senhor não é vão o que fazemos, ó Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada vida que esteve nessa live nessa manhã, eles recebam a provisão completa, eles recebam paz, eles recebam alegria, eles recebam contentamento, ó Deus amado, que eles recebam aquilo que eles estão buscando, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, coloca ousadia, coloca fé, coloca intrepidez sobre cada coração, ó Deus amado, para que eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eles desfrutem de coisas maiores, e que esse mês, ó Deus amado, seja um mês de milagres, seja um mês do impossível, seja um mês, ó Deus amado, do improvável, seja um mês de respostas, seja um mês de cumprimento da sua palavra sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Pai, assim eu oro, agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Tenha uma quarta-feira abençoada no nome do Senhor Jesus. Que esta palavra fique fixa no seu coração, que você possa desfrutar, que você possa crer, que você possa continuar firme e inabalável na presença do Senhor. Amém? Eu profetizo, esse mês é um mês de milagre na sua vida. Amém? Eu profetizo que você vai desfrutar do improvável, do impossível. Tome posse para a sua vida. Lembre-se, saia do barco. Os desafios estão aí. Creia. Há algo maior de Deus sobre a sua vida nesses dias. Amém? Então tome isso para a sua vida. Recuse-se
Recuse-se a não enfrentar os desafios. Então seja um protagonista na sua vida. Eu creio que você vai testemunhar de coisas maiores. Você vai andar sobre as águas nesses dias no nome do Senhor Jesus. O que são águas na sua vida? Aquilo que você ainda não fez, faça. Aquilo que você tem medo, enfrente o medo. Você vai vencer o medo e você vai desfrutar do milagre na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você que esteve aqui conosco. Você que nos assistiu desde o começo até o final, você que entrou e saiu, Deus abençoe sua vida também, que você tenha um dia abençoado no nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos com Deus e até quarta-feira que vem e até amanhã com o pastor João, amém? Mas até quarta-feira que vem eu estarei aqui mais uma vez ministrando sobre a vida de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos com Deus.